Fala pessoal, como é que tá? Engenheiro Marcos aqui e hoje vim mostrar para vocês uma planilha para fazer dimensionamento de sapatas de concreto armado, certo? Bom, acontece o seguinte, que dependendo do tipo de pilar, existe uma forma específica aí para sapata, tá certo? O carregamento preponderante de uma sapata é o esforço normal, mas pode acontecer de ter momentos fletores nas duas direções principais e, além disso, forças nas duas direções horizontais principais também. Então, a questão é, como que dimensiona uma sapata cujo pilar não é retangular e cujo esforço não é apenas esforço normal? Bom, para isso que essa planilha foi desenvolvida. Tá certo? Ela tem uma interface simples também, né? Os desenhos são feitos automaticamente. E vamos fazer um exemplo para entender como que se utiliza ela. Eu vou aqui para o AutoCAD e vou dar uma olhadinha aqui nessa planta. Bom, ela é uma planta de um pilar em L, certo? Um pilar em L de 100 por 75, né? Com as duas larguras de 25, certo? Sujeito aí a esforços de 110 kN de momento na direção X e 155 kN na direção Y, certo? Além disso, além desse esforço normal de 100 kN, tem um esforço horizontal para a direita de 25 kN e um esforço vertical para cima aqui em planta, né, de 17,5 kN. Esses esforços aqui muito provavelmente são provenientes do vento, né? Talvez isso aqui seja um pilar de canto que esteja aí sujeito à flexão oblíqua, né? Ótimo. Vamos analisar um pouquinho dos dados de entrada na planilha. Em relação a esse pilar, é o pilar de FCK 25 MPa, está sendo utilizado barras de 12,5. Por que é importante saber o FCK e a barra? Bom, é importante para saber qual que é o comprimento básico de ancoragem do pilar. A gente tem que garantir que o pilar esteja ancorado na sapata, por isso é importante ter esses dados. Agora, em relação à sapata, vamos utilizar FCK 25 MPa, CA50, o solo é do tipo argiloso, certo? E o comprimento é de 5 centímetros. Bom, qual que é meu objetivo aqui? Meu objetivo, primeiramente, é estimar a capacidade de carga do solo, dimensionar as armaduras da sapata, verificar o tipo de carregamento que a sapata trabalha, enfim, verificar cisalhamento, deslizamento, tombamento, certo? Verificar se é necessário utilizar formas para fazer a sapata. O que mais? Detalhar as armaduras e ancorá-las. O que mais? Calcular o volume de concreto e a quantidade de aço que vai gastar nessa sapata. Verificar, orçar os materiais, né? Como orçar os materiais? Basta a gente preencher o custo por metro cúbico do concreto e o custo por quilograma do aço. Então, meu objetivo é fazer uma planilha que te dê todas essas informações e que potencialize o seu ato de dimensionar, o seu ato de tomar decisões. Tá certo? Porque escolher uma sapata que satisfaz esse problema, existem inúmeras. Agora, escolher aquela que produz menor custo, só é um problema determinístico nesse caso. Eu penso que é um problema determinístico no momento que a gente fixa o custo mínimo, né? Certo? Primeira coisa então, estimar a capacidade de carga do solo. Vou lá para a planilha e venho aqui em capacidade de carga do solo. Certo? Primeiro eu escolho o tipo de solo que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com solo preponderantemente argiloso. E aqui seria o caso de eu ter um ensaio de sondagem, né? E preencher o SPT. Bom, o NSPT da camada 0 a gente sempre considera 0 e começa a contar a partir do primeiro. 3 golpes, 10 golpes, 9 golpes, 7 golpes. Você observa que um solo que ele vai ganhando alguma rigidez lá para o final, mas no 2 metros ele já tem uma capacidade de carga aí talvez até boa. Vamos estudar o uso de sapata para esse solo. Assim, a gente costuma considerar que se na camada que você está assentando tua sapata tem um NSPT maior ou igual a 8, dá para começar a pensar em sapata, certo? Um NSPT de 10 dá para fazer sim uma sapata aqui. Talvez uma estaca seria interessante aqui, né? Bom, enfim, considerando agora já essa sapata que vai estar assentada no segundo metro, vamos preencher alguns dados. Aqui é a normal de projeto, que é de 1000 toneladas, de 100 kN, de 1000 kN. Aqui é a cota assentada, né? Considera isso como a cota onde está a base da fundação.
E aqui a dimensão AP e BP do pilar, né? A gente imagina um pilar equivalente aí para considerar nesse cálculo, né? Um pilar de 100 por 75, né? Por que 100 por 75? Porque aqui nessa planilha ele já me dá um pré-dimensionamento em função da relação das dimensões. Bom, preenchido esses dados, eu preciso determinar, preciso não, né? A planilha me determina qual que é a altura do bulbo de tensão. E a altura do bulbo de tensão, ela é 1,5 vezes o B se a sapata for quadrada, em que o B é essa menor dimensão em planta, ou 2 vezes a menor dimensão se a sapata for retangular. Bom, com isso em mente a gente consegue estimar a capacidade de carga. Essa capacidade de carga foi estimada em 1,6 kgfm por centímetro quadrado. E em função dessa carga e em função da área de seção transversal, né, nesse pré-dimensionamento, que é de 2,25 e 3, eu verifico se o solo está falhando, né, e não está falhando aqui nesse caso por pouca coisa. Tá certo? Isso aqui é apenas um pré-dimensionamento da sapata. O que me importa mesmo aqui é esse fator aqui, ó, a tensão admissível do solo, né? 1,6 kg por centímetro quadrado. Com isso em mente, só antes de passar para outra planilha, depois tem toda a memória de cálculo aqui para você conferir e verificar que é um processo iterativo e lá na iteração 6 eu consegui estimar qual é a capacidade de carga mesmo nesse processo iterativo. Com isso, volto para a planilha e eu já vou direto aqui em tensão admissível do solo e vou colocar como 0,16 MPa. Tranquilo, agora vou preencher os dados do pilar, né? O pilar tem quanto aqui, ó? Vamos analisar. Ah, não quero ver esse desenho daqui, né? Eu posso olhar aqui também, é o mesmo que está lá. B é 25, L é 100, H é 75 e Hzinho é também 25. Bacana, preenchi os dados do pilar. Agora eu vou preencher os esforços. Bom, a normal é de 100 toneladas, o momento em Y é um momento que é de 155 kN metro, né? Considerando a conversão de sinais usual aí da resistência dos materiais. O momento em X, bom, o momento em X é de 110. E observe que cada uma desses dados de entrada tem uma explicação para ficar mais fácil o cálculo aí, né? Essa força em X seria a força que segue o eixo X local do elemento, né? Então seria uma força de 25 kN. Ah, mas está para o outro lado. Basta você colocar menos 25 kN. E o Fy vale quanto? O Fy vale 17,5. Agora surge um problema interessante. Qual que é o fator que, se multiplicado pela normal, fornece o peso próprio da sapata? Não sei, não faço a menor ideia. Não sei o volume da sapata. Bom, se eu soubesse o volume da sapata e esse volume da sapata fornecesse aí 100 kN, então esse alfa seria 1,1. Concorda? Porque 1,1 vezes 1000 seria 1000 da normal mais 100 do peso próprio da sapata. Então isso aqui é uma estimativa. Eu vou calcular a sapata e vou verificar se esse valor daqui é o que está sendo calculado aqui. Bom, materiais. Vai ser usado o que? FCK de 25 MPa para todo mundo. Então vou aqui, preencho aqui 25 MPa. Aço de 500 MPa. O solo é preponderantemente argiloso. Isso aqui vai estar ligado depois na hora de calcular o deslizamento, né? O cobrimento de fundação, vamos considerar 5 centímetros, né? Salvo engano era isso, 5 centímetros, né? E aí agora, antes de dimensionar a armadura da sapata, vamos preencher os dados relativos ao pilar. Pilar FCK 25 MPa e a armadura do pilar uma bitola de 12,5. Com isso algumas coisinhas vão sendo preenchidas, mas nada muito criterioso ainda. Agora surge um ponto importantíssimo, né? Dimensionar a sapata. Bom, o mínimo que a gente tem aqui é 2,98, coloco 3. O mínimo que a gente tem aqui é 2,73, coloco 2,80. E aí ele me fornece o valor de H para a sapata ser rígida e o valor de H0 para considerar aí uma folga mínima aí, né? Eventualmente eu posso alterar esse valor de H0 se o cisalhamento não passar. Daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Então considero aí 80 centímetros de altura e ó, nada a ver, né? Tá faltando o H0 daqui para conseguir fazer o gancho. Vou pôr o H0 mínimo aqui que vai ser de 30. Com isso eu já tenho um esboço do que está acontecendo, né? Em planta é isso que eu tenho, em corte, no corte do eixo X é isso que eu tenho.
Agora eu já tenho condições de dimensionar as armaduras. A armadura principal, que vai ter o maior balanço aqui, né, na dimensão A, que é de 3 metros. E observa, a sapata é bem próxima de quadrado, né? Isso significa que as armaduras têm que dar próximo também. Bom, eu quero trabalhar, vamos lá, quero trabalhar com barras de meia polegada. Espaçadas, vou dar um chute aqui a cada 10. E aqui eu quero trabalhar com barras de meia polegada espaçadas a cada 15. E você observa que aparentemente quase tudo já tá feito. Quem está falhando aqui? Está falhando o solo, tá certo? Mas antes de eu olhar o solo, vocês conseguem ver que aqui eu tenho índices que me dizem se o meu dimensionamento está ótimo. Observa que a armadura dá para ser diminuída. Ainda tem uma folga grande aqui, né? Por exemplo, poderia talvez até usar a barra de 10 milímetros, vamos ver? Barra de 10 milímetros foi muita audácia, né? Porque aqui falhou por 2%. Bom, em vez de usar então cada 10, eu posso fazer assim, ó. Eu posso usar uma barra de meia, né? Espaçada a cada 15, acho que resolve. Ótimo, e aqui barra de meia espaçada a cada 20. Olha lá, já está um valor mais otimizado aqui. Né? Você pode fazer suas análises aí, tirar suas conclusões, né? De maneira bem rápida e precisa. Bom, a armadura em tese está bacana. Cisalhamento, que é um ponto criterioso aqui, está passando com folga. Observa, se eu aumentasse o valor de H0 em vez de 30, colocasse, vamos lá, colocasse a altura da sapata, o que acontece com o cisalhamento, né? Bom, coloquei errado aqui 0,8, não, tem que colocar aqui 80, né? Você observa que o cisalhamento ele diminui, tá certo? Porque aparece uma área de concreto aí maior para resistir a esse cisalhamento, né? O cálculo pede para ser feita uma distância de d sobre 2 dessa face, enfim, tudo isso aqui está demonstrado na memória de cálculo. Vou voltar aqui para o que a gente tinha inicialmente. Minha sapata está falhando no solo. Bom, preciso resolver a tensão no solo. Mas acontece o seguinte, não dá para eu mudar o solo. E também não dá para mudar os esforços. Bom, se tensão é força dividido por área de uma maneira simples, eu não consigo mudar a força. O que eu tenho que mudar? A área. Bom, já que é para mudar a área, eu vou fazer uma sapata quadrada. Tá certo? Vou considerar 3 por 3. Vamos ver. 3 por 3, ó, tava 2,80, né? Não aumentou grandes coisas, né? Porque foi de 121, agora foi para quanto? Foi para 112, mas está melhorando. Bom, então vou aumentar a dimensão A. Se eu diminuir 2, eu vou aumentar 2 aqui. 4%, cara. Bom, tá falhando por 4%. Se eu colocasse isso aqui 3 e 2 por 3 e 2, resolveu meu problema. Resolveu meu problema, mas não basta resolver. Tem que resolver da maneira que produz o quê? O menor custo. Então, vamos lá, vamos fazer mais algumas análises. Olha, o cisalhamento tá bacana, a armadura também tá bom. Eu acho que eu consigo diminuir esse valor da altura daqui, né? Se bem que agora tem que ajustar a altura, né? Ó. Por quê? Porque a altura mínima é de 0,86, então eu vou ter que pôr já de 0,90. Ótimo, tá tudo tranquilo, ficou até melhor aqui. O que acontece? Agora a armadura me dá folga para melhorá-la. Eu vou tentar voltar na barra de 10. Vamos ver se a gente consegue chegar na barra de 10. Bom, barra de 10 cada 15 não dá, então barra de 10 cada 10 também não dá, né? Ó, tá passando a minha armadura, né? Com barra de 10 a cada 10. Mas ainda não está muito bom, então vamos colocar a cada 12. E aqui a cada 15. 85%, né? Bom, vamos colocar aqui a cada 20. Não passa. A cada 19. A cada 18. A cada 17. 17 passa, mas o pedreiro não vai executar com 17, então deixa com 15. Bom, tá aí, o nosso problema tá... Bom, Jackson, vamos tentar fazer com 15 aqui. Tá, beleza, vamos deixar padronizado então. Barras de 10 cada 15 para as duas dimensões. Uma armadura aí talvez até tranquila aí de acontecer. Deslizamento, ótimo. Tombamento, ótimo. Isso aí é uma coisa que raramente, não vamos dizer que não vai dar, mas pelo esforço normal ser relativamente grande, o que acontece? A força de atrito lá da física não era a μ estática vezes a normal? Bom, se o μ não é tão grande, mas a normal compensa, o que acontece com a força resistente de atrito? Ela tende a crescer muito, então dificilmente vai deslizar ou tombar aqui nesse caso. Só tombaria, eventualmente, se tivesse um momento fletor muito grande e tivesse uma normal muito baixa. Só um exemplo. Colocasse aqui
30 toneladas e colocar esse momento de 400 e 500. Olha o que acontece com a minha normal. Exagerei também aqui, né? Vamos pôr um valor menorzinho. Olha onde é que ela está. Ela está deslocada. Ela está deslocada porque isso aqui é uma flexão composta que está fletindo nas duas direções aqui. Então ela vai tombar, porque a carga é baixa e o momento é grande. O esforço normal, e essa pata está trabalhando a que tipo de coisa? No solo está aparecendo inclusive tração fictícia. Isso aqui é evitável. Temos que evitar ao máximo isso. Então, o tipo de excentricidade é importante que haja apenas, voltando aqui, está tudo certinho, é importante que haja apenas compressão na sapata, tá? O ideal é a gente trabalhar assim. Tudo isso a gente tem personalizado e calculado, inclusive me dizendo o tanto que o pilar vai adentrar na sapata, né? Vai adentrar 38 centímetros, então tá tudo ok. Nosso dimensionamento tá bacana, tá com uma taxa de aço razoável, observe, 16,8, tá certo? É uma taxa de aço até baixa, né? Talvez aí, mas é importante manter um valor aceitável para isso. E aí você pode me perguntar, poxa, como que deu R$ 2.000, né? Bom, deu R$ 2.000 porque no campo à direita nós configuramos os custos. Tá certo? Antes de configurar os custos lá, vamos ver um detalhamento que foi sugerido aqui pra gente. Ó, esse é um detalhamento sugerido. Tá certo? Na direção A, 21 barras de 10 milímetros cada 15, na dimensão B, 22 barras de 10 a cada 15, formando aí o seu mesmo comprimento. O que acontece? A nossa sapata, ela é uma sapata que está aí igual, né? Tá certo? Aí você me pergunta, nossa, mas como que do lado deu 21 e do lado deu 22, né? Porque nessas duas barras aí, na verdade, elas estão uma em cima da outra, né? Não é tão simples aí de arranjar elas, mas o detalhamento delas é a mesma. Tá certo? Então vamos só alterar um pouquinho aqui o concreto. Nós usamos um concreto de 25 MPa, né? Vamos supor que ele seja aí na minha região R$ 330. Um exemplo. R$ 330 ele já me altera o custo aqui, né? Tá certo? Por quê? Porque o custo estava 2.197. Então, tudo isso aí é personalizado para você fazer suas verificações aí rápidas e precisas, sem perder muito tempo aí nesse tipo de análise. Tá certo? E aqui você consegue ver assim, uma infinidade de coisas. Por exemplo, esse cálculo que a gente fez, eu teria que dar uma ajustadinha, porque o peso da sapata ele é de 1,15, então coloca 1,15 aqui. Olha o que acontece. Você viu? Lá naquela estimativa que você fez de 1,10, ela não é na prática. Então, tu tem que refinar seu cálculo até o teu modelo convergir. Tá falhando na quê? Na tensão máxima por 0,015, perdão, 0,15%. Tá? Assim, esse aqui é um ponto discutível, né? 0,15%. É claro, aumentar qualquer coisinha aqui resolveria. Tá certo? Então, erros de até 1% aí não vai ter tanta dor de cabeça, né? Só para isso aqui é mais só para inglês ver, né? Se eu coloco um valor aí, vamos fazer, quer garantir? Faz com 3,30 e 3,30. Pronto, não tem problema nenhum. Tá tudo otimizado, tá certo? E aí, o que você tem aqui embaixo? Todo o processo de cálculo baseado no NCE, tá certo? E aqui você pode verificar todas as notas, todas as equações de tensão, núcleo central de rigidez, enfim, verificação de cesariamento, a seção resistente de cesariamento, o VRD1 da 6118, a eficiência do esforço da verificação ao cesariamento, tá certo? Dimensionamento, a flexão, considerando o balanço, né? Tá certo? Para os dois lados. Então, tudo isso aí, aqui, né, no caso, critério de armadura mínima, né? A gente utilizou o critério do TQS, tá certo? Porque o critério de armadura mínima de lajes fica absurdamente grande quando é aplicado em sapatas. Enfim, todo passo a passo aqui para você ver a verificação aqui de deslizamento, logo de tombamento, ancoragem, detalhamento. Então, tudo isso aí vai ter, assim, de uma maneira metódica, simples, para você não perder tempo aí. E era o nosso objetivo na hora que a gente fez a planilha para dimensionamento de sapata sujeita a todos os tipos de carregamento. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato aqui pelo meu e-mail. Se interessou pela planilha? Gostou? Entre em contato aqui pelo meu e-mail. Meu e-mail é marcosnobrega.ngcivil@gmail.com, marcosnobrega.ngcivil@gmail.com, e o meu site é www.portal-tg.com.br/tgcursos. Eu sou o engenheiro Marcos e espero que vocês tenham gostado aí, pessoal.
Um abraço!